Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo tutorial de Unity, esse é o 7º. Hoje eu vou estar falando sobre inteligência artificial simples e numa próxima aula eu vou estar desenvolvendo uma inteligência artificial mais complexa, baseada em waypoints, que são pontos por onde o inimigo passa para chegar até o destino final dele, que seria o jogador. Então esses pontos podem criar um sistema de desvio de obstáculos, que é bem interessante. Então, no nosso vídeo sobre inteligência artificial mais complexa baseada em waypoints, a gente vai estar calculando o waypoint mais próximo do inimigo e o que esteja ao mesmo tempo mais próximo do destino final, a não ser que haja um colisor entre eles, uma parede ou algo do tipo. Então ele pega o mais próximo. Então vai ser muito interessante essa aula, vai ser bem complexa para quem quer um sistema de inteligência artificial que não seja baseado apenas em um que não faça o desvio de obstáculos, que apenas siga o player diretamente. Porém, nessa aula a gente vai estar começando com isso, um sistema bem simples, que vai ser a base para o movimento do inimigo dentro do nosso vídeo posterior a esse. Vocês podem ver, eu estou aqui no meu canal, tem um layout novo. E agora quem quiser fazer pedidos de videoaulas, que eu vou, se forem possíveis para mim, eu vou estar atendendo, né? Então a única coisa que você precisa fazer é ser inscrito no meu canal. Depois me passa um e-mail com o seu canal do YouTube e eu envio para você a resposta ao pedido e também a data de previsão de upload dele. Então, para quem quiser vídeos tutoriais, é só seguir esse molde aí. Eu vou estar passando o meu endereço de e-mail na descrição dos meus vídeos. Então é isso, galera. Vamos vir aqui para Unity. Vocês podem ver aqui, eu já tenho um setup bem simples do que seria o nosso sistema que a gente vai estar desenvolvendo nessa aula. Aqui eu tenho um player e esse cubinho aqui, esse meio que paralelepípedo aqui, é o nosso inimigo. Se eu dou um play aqui, vocês podem ver o cubo inimigo se movimentando em direção ao player. Se eu movimento o player, o cubo, além de seguir ele, ainda olha na direção do player. E quando ele chega muito próximo, vocês podem perceber que ele para a movimentação, porque ele chegou numa distância mínima possível. Ou então, quando eu insiro o player muito longe, ele também para a movimentação, porque alcançou uma distância muito alta. Quando eu volto à área possível de detecção, ele continua se movimentando em direção ao player. Então aqui está o meu script. Como vocês podem ver, eu vou trabalhar com duas voids. Uma vai ser o controle da distância entre o player e o inimigo, e outro vai ser uma void follow player, que vai ter todo o sistema de seguir o jogador. Como vocês podem ver, ela tem uma bool aqui, que é para fazer mesmo esse controle baseado na distância entre eles. Então, quando a distância for possível, entre 100 e 2 no meu caso, a bool vai ser ativada. Então ele vai passar o parâmetro true para essa nossa void follow player. Então, quando tiver true, ele executa esse código. Então, passando esse parâmetro true, ele vai executar todo esse código aqui. Senão, ele simplesmente vai retornar. Então, vou deletar isso aqui. Vou estar começando agora do zero. Nesse momento eu vou criar uma variável privada. Eu vou mudar um pouco aqui. Vai ser um transform, que vai ser o player, transform do player. Então o nome vai ser player. Na minha void start, que é a inicialização, eu vou estar setando um valor para o player. O player, eu vou catar ele, entre aspas, eu vou catar esse player da própria Unity, eu não vou estar setando um valor manualmente. Então o player vai ser igual ao quê? Vai ser igual a GameObject
GameObject, find GameObject with tag. Então a gente vai encontrar um GameObject que contenha uma tag que a gente vai definir. A tag vai ser player, então somente o jogador vai ter essa tag player, não vai ser mais do que um, somente ele. E a gente quer também acessar o componente transform, porque a gente criou uma variável do tipo transform. Caso deixássemos assim, resultaria um erro, porque a gente estaria tentando anexar um GameObject a um transform. Isso não é possível, então a gente simplesmente insere o ponto transform. Ok, aqui o nosso player está setado. A primeira coisa que eu vou estar criando vai ser a void controle da distância. Ela não recebe nenhum parâmetro, também não retorna nenhum valor. Ela apenas faz a checagem da distância entre o player e a minha posição atual, porque eu estou pensando como inimigo, então ele faz esse controle de distância de mim até o meu objetivo final, que seria o player. Então, para isso a gente vai estar criando um novo float interno. Ele vai se chamar distância ao player. Isso vai ser igual a um vetor 3 a distância. A distância toma dois parâmetros, a posição inicial e a posição final. Baseado nessas duas posições, ele calcula a distância entre elas. Então, a minha primeira posição é transform.position e a segunda é player.position. Não interfere se você colocar o player antes da minha posição atual, que é o transform.position. Se eu inverter a posição de cada position, não interfere no valor do vetor, porque ele é em módulo, ele sempre resulta em um valor positivo. Então aqui a gente tem o nosso float distância ao player, mas como eu falei antes, ele só vai seguir o player se ele estiver dentro de uma distância alvo. Essa distância é baseado em alguns testes bem simples que eu fiz, que foi printando a distância e dando o comando de seguir o player. Então eu fui captando umas distâncias mais ou menos interessantes que seriam para fazer os testes. Então, se você der um print nessa variável, você vai poder checar a distância entre as posições. Por exemplo, quando o inimigo chegar próximo, que você queira que seja, por exemplo, a posição de ataque, você copia mais ou menos por cima a distância e depois simplesmente insere no if. Então, se a distância for menor do que essa distância que você quer que seja a distância de ataque, você executa o comando para ele parar de seguir. A gente está usando um método não ideal. O ideal é fazer um colisor que detecte quando alguém entrar na área de colisão. Isso a gente vai estar trabalhando mais para frente. Então, se a nossa distância ao player for menor do que 100 e também se ela for maior do que 2, eu vou estar executando o meu código seguir player. Aqui eu vou apenas adicionar um comentário, porque eu ainda não tenho a minha void que vai fazer com que o inimigo se mova até o player. Então eu só adiciono esse comentário para eu saber o que eu tenho que inserir aqui depois. Então aqui, se a distância até o player for menor do que 100 e também se ela for maior do que 2, então se tiver dentro desse nosso objetivo, eu vou seguir o player. Se não, obviamente, não seguir o player. Então o nosso controle da distância está pronto. É esse aqui, essa nossa void. Então agora eu vou estar criando a void, que é a void para seguir o player. Então void seguir jogador. Ela toma um parâmetro bool seguir. Então, como eu falei já sobre bools, ela retorna e também recebe apenas true ou false. Então, o que dá para imaginar daqui?
Se seguir jogador receber um parâmetro true, então verdade para seguir jogador, então eu vou inserir aqui a minha void seguir jogador com o parâmetro true, porque a distância está dentro da nossa distância alvo, que é entre 100 e 2. Então ele vai seguir, vai ser true. Se não seguir o jogador, então seguir o jogador false. Claro que isso aqui não funcionaria por hora, porque eu não tenho nada inserido dentro da minha void seguir o jogador, mas eu já vou estar providenciando isso agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um vetor 3 que vai ser a diferença entre as posições, que seria a posição relativa entre o meu player e o meu inimigo. Essa posição relativa é um vetor 3. Eu vou chamar de direção. Ela vai ser igual a player. Aliás, player ainda é tamanho player.position menos a minha posição atual, que é transform.position. Porém, como se pode imaginar, quanto maior for a distância, maior vai ser o valor, dependendo do eixo que está distante deles. Vai alcançar valores entre 200, 300. Então eu quero que o valor máximo para cada eixo seja de 1. Então eu adiciono ponto normalized. Então ele normaliza a direção e taxa como valor máximo 1. Então aqui, por exemplo, se eu printar a direção, vocês vão poder ver o que acontece. Primeiro eu vou printar ela sem normalized. Vou salvar meu script, vamos ver se não acontece nenhum erro. Como eu tinha dito antes, aqui eu quase inseri o player em letra minúscula e a letra é maiúscula, então aqui eu tenho que trocar. Creio que seja aqui. Vou salvar. Pronto. Eu vou deletar o meu cubo e o meu player. Primeiro eu vou começar adicionando um cubo que seria o chão. Resetar o transform dele. Ok. Eu movi ele em -1 para baixo, já que a escala dele é 1. Para que quando eu resete a posição de algum objeto, por exemplo, agora eu vou inserir um cubo que vai ser o meu player e resetar a posição dele. Provavelmente preciso voltar -1. Então eu não preciso mover o meu cubo para cima, porque ele já está exatamente na posição sobre o solo. Então, para esse cubo, como eu vou estar pesquisando pela tag player, e esse vai ser o nosso cubo player, eu preciso adicionar a tag player. A tag player já é pré-definida, então eu simplesmente clico aqui em untagged e player. Agora eu vou adicionar o inimigo, criar outro cubo, super original. Vou aumentar um pouco a escala dele só para diferenciar. Mover ele mais ou menos por aqui. Adicionar também uma luz direcional para que eu possa ver o que está acontecendo. Vou ver também essa câmera de posição, pegar uma posição mais lateral e mais superior, usando os comandos de movimentação e rotação dos objetos. Então acho que assim já está interessante. Vou só mudar os nomes aqui. Esse aqui é o nosso inimigo. Esse aqui é o nosso player. Esse aqui é o nosso ground, nosso piso. Ground. Agora eu venho aqui no nosso cubo, que seria o inimigo. Arrasto o Simple AI para ele. Então ele já não toma nenhuma variável que a gente precisa setar manualmente. Chamar a minha void update, que é chamada a cada frame, e nela chamar também a minha outra void que faz o controle da distância. A cada frame o controle da distância vai estar atuando. Agora é provável que eu tenha um print aqui. Isso. Aqui vocês podem ver que o print, por exemplo, já começa com o valor -14 para esse eixo aqui.
por eixo Z. Então, quanto maior for a distância, maior esse valor é, né? Então, se eu adicionasse uma movimentação baseada nesse valor, quanto mais distante ele tivesse, mais rápido ele se movimentaria. Quanto mais perto ele chegasse, ele ia diminuir bastante a movimentação. Isso é bem estranho, não é interessante fazer isso. Até se vocês quiserem, depois vocês podem deixar a direção sem o normalized e depois com o normalized para checar qual vai ser a diferença entre as movimentações. Então aqui eu vou adicionar já o normalized, salvar o script, e aí vocês vão poder ver o que acontece aqui. Olha aqui. Como o meu eixo Z do inimigo está de frente com o eixo Z do player, ele retorna 1. Ó, estão vendo aqui? Se eu, por exemplo, deixasse agora o eixo X, tentasse deixar de frente, o eixo X retorna, na verdade, -1, porque desse lado seria 1, então, né? Ele retorna o valor máximo, que é 1, para dizer que está em linha reta. Então, voltando aqui para o nosso script, eu já tenho o meu vetor direção, eu vou apagar esse print. Agora eu vou fazer a movimentação. Transform.position, que vai ser o meu movimento, ele vai ser somado. Esse mais igual aqui quer dizer simplesmente isso, igual a transform.position mais algo. Então, para não repetir o transform.position, a gente insere o mais aqui, fica bem mais resumido. Isso vai ser igual a direção vezes time.deltaTime. Então, é a mesma coisa que inserir, por exemplo, aqui. A direção, ela tem o mesmo princípio do transform, por exemplo, transform.forward, que faz o nosso objeto se mover para frente. Por exemplo, só que aqui a gente não quer uma direção pré-definida, como é o transform.forward. A gente quer uma direção que varia, por isso ela tem um valor setado a ela a cada frame em que seguir o jogador é true. Então ele vai sempre estar indo na direção do jogador através desse vetor direção. Então tentem tomar um tempo para entender esse vetor, printem ele na tela para tentar entender, porque é bem interessante saber ele ajuda bastante, porque a gente vai estar podendo usar ele tanto para direção quanto para rotação. Eu vou salvar ele aqui. E agora vamos ver se tem o nosso inimigo se movendo lentamente até o player. Olha só. Até se eu mover o meu player para o lado, o inimigo segue. Só que vocês estão vendo que o inimigo não está girando em direção ao nosso player. Ele simplesmente segue. Ele segue, mas não gira na direção do player. E também a velocidade está muito baixa, então a gente pode adicionar um float configurado pelo inspector para configurar essa velocidade. Então vamos cuidar desses dois probleminhas, que é a velocidade e também o olhar em direção ao player. Primeiro eu vou criar uma variável pública, float velocidade. Na void start eu vou checar se essa velocidade for igual a 0, ou se ela for menor ou igual a 0. Eu quero que ela tenha um valor pré-definido por mim agora, para que eu não tenha que sempre mudar para um valor maior do que 0 para iniciar os testes. Então, se ela for menor ou igual a 0, ela vai ter um valor igual a 5, sempre. Já podemos checar isso. Inicialmente, a nossa variável tem um valor de 0. Quando eu inicio o jogo, o valor já passa para 5. Está um pouco lento, então eu vou setar talvez 15. Ah, óbvio. Não tá fazendo diferença porque eu estou esquecendo de multiplicar aqui pela velocidade. Agora eu posso retornar aos 5, que provavelmente vai dar uma velocidade bem alta. Olha, já tem uma velocidade bem aceitável.
Agora então vamos fazer a rotação, porque ainda assim não temos o olhar até o player, apenas a movimentação até ele. Para criar a rotação, a gente inicialmente vai estar criando um quaternion. Quaternion é uma variável que armazena as configurações de rotação, que são, incrivelmente, são 4 eixos, x, y, z e w. Eu não tenho muito conhecimento sobre quaternion, nunca corri atrás para saber mais sobre, mas vocês têm várias informações aqui na referência de scripting. Quaternion. Então, quaternions são usados para representar rotações. Olha, aqui diz que eles são baseados em números complexos e não são fáceis de entender intuitivamente. Então, quaternion é uma coisa mais complicada, mas a gente pode usar ele sem problemas, porque não é muito difícil o uso dele, apenas a compreensão e a manipulação direta dos valores x, y, z e w. Nessa aula a gente vai estar usando o quaternion.lookRotation. Então ele vai fazer o nosso inimigo olhar para uma posição relativa, que a gente inclusive já tem. A gente já criou essa posição e chamou ela de direção, que é esse vetor 3, direção, que toma exatamente as mesmas variáveis do que essas. Target.position é nosso player.position e o transform é o mesmo que a gente tem a nossa posição atual. Então eu vou estar criando um novo quaternion, ele vai se chamar olhar para, ele vai ser igual a quaternion.lookRotation, e aqui a gente tem um vetor sendo pedido, forward, que seria a direção, que seria a frente do nosso inimigo, para onde ele deveria olhar, para onde seria o direcionamento dele. Simplesmente a gente insere aqui o nosso vetor 3, direção, que vale tanto para a posição relativa de movimentação quanto para a rotação. Esse é o barato desse vetor 3 direção, porque a gente não vai estar precisando criar uma nova variável apenas para rotação. A gente tem esse vetor 3 direção tanto para o transform.position quanto para o rotation. Porém, aqui isso não vai estar funcionando ainda, porque a gente simplesmente criou uma nova variável quaternion, mas não adicionou ela à rotação do player. Então, para mudar a rotação do player, a gente acessa o componente transform, e o método rotation. E esse transform.rotation, vocês podem ver aqui quando vocês forem adicionar ele, vocês podem ver que é um unitengine.quaternion. Então a rotação é um quaternion e a gente já criou essa variável do tipo quaternion aqui embaixo, então não vai haver conflito entre tipos de variáveis. Então a transform.rotation vai ser igual a nossa variável olhar para, que também é um quaternion. Vamos salvar isso. Play. Olha só, nosso inimigo está andando em nossa direção e também olhando para nós. Vamos ver se o nosso controle de distância está funcionando. Se ele chegar muito perto, ele deve parar. Mas na verdade não está funcionando exatamente como deveria. Vamos ver se há algum erro no nosso script. Ah, claro. O problema aqui é o seguinte: eu simplesmente criei o código para quando ele seguir o jogador, mas eu não adicionei configurações da bool. Então, se essa nossa bool seguir for verdadeira, então se ela for igual a true, abreviando para if seguir, então se a bool for verdadeira, ele vai movimentar o nosso player com essas 4 linhas de código. Se não, ela simplesmente vai retornar. Ela vai sair da função porque não tem nenhuma condição que é possível ela executar
dessa condição em que seguir não é verdadeiro. Então não tem nenhuma linha de código para ser executada. Nesse caso não tem. Vamos testar aqui. Vamos ver, quando o objeto chegar muito perto, ele para. Na verdade a distância até podia ser um pouco menor. Então, printando a distância, vocês podem conseguir um valor que chegue mais próximo do player, sem que ele fique flicando dentro do player, sabe? Essa movimentação de rotação intensa que ele fica, então sem acontecer isso. Então, quando a gente chegar também muito distante do inimigo, ele vai parar a movimentação, porque a distância é maior ou igual a 100. Aliás, maior do que 100, é maior do que 100. Então, olha só, quando a gente voltar novamente para a área de detecção, ele segue tranquilamente. Então, essa foi a nossa aula de inteligência artificial simples. A próxima aula sobre inteligência artificial complexa vai ser um pouco mais extensa. Ela vai tomar provavelmente mais do que uma parte. Meus vídeos já são extensos porque eu tento explicar o máximo que eu posso explicar. Porque explicar, na verdade, é fazer vocês entenderem melhor do que simplesmente ir digitando ali e daí falar, ó, copia isso aqui vai fazer o inimigo seguir o player e pronto. Eu tento dar uma explicada no que eu faço. Por isso minhas aulas ficam extensas, então eu espero que vocês não se importem com isso e se importem em entender mesmo o que está acontecendo aqui. Então, se vocês gostarem do vídeo, eu peço que se inscrevam no meu canal e comentem e cliquem em gostei também, se for possível, porque vai me ajudar bastante. Eu vou ficar muito feliz. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até a próxima.